gente dando sequência nos nossos conceitos em avaliação de impactos ambientais, a gente vai falar de processos ambientais. Por que é importante a gente entender sobre os processos? Coloquei aqui para vocês, ó. Uma maneira de se estudar os impactos ambientais é entender como as ações humanas afetam os processos naturais, ou seja, os fluxos de matéria e energia. E eu vou só falar de 3 exemplos rapidamente, né? Então eu trouxe como exemplos aí a erosão, a sucessão ecológica, processos sociais, sendo erosão e sucessão ecológica processos naturais, e o processo social é um outro processo. Aí eu tenho tanto os naturais como o social dentro de processos ambientais. Então vejam que a definição de ambiente, ela sendo mais ampla, ela já cabe também os processos sociais aí dentro. Por que erosão? Qual que seria o caso da erosão? Por exemplo, a substituição de uma floresta por cultura ou abertura de estradas vai retirar uma cobertura natural que vai deixá-la exposta à ação do vento, das chuvas, aumentando então as taxas de erosão. Acontece que a erosão ela é um processo natural que afeta toda a superfície da Terra, que vai depender de fatores como o tipo de cobertura vegetal, a declividade do solo, como o tipo de solo, o clima. Então, quando eu tenho, por exemplo, a retirada da vegetação para a construção de estradas, eu não estou causando erosão, eu estou intensificando esses processos erosivos. Então, a forma como a gente coloca, como a gente descreve esse impacto, muitas das vezes esse processo já existe, mas eu vou intensificar. E eu chamo simplesmente o processo como impacto ambiental, mas nem sempre. Muitas vezes eu estou apenas acelerando o processo que já existe, ele é natural. E a aceleração desse processo é sim um impacto ambiental. E aí que eu trouxe um exemplo para vocês aqui nessa foto, de uma clareira aberta numa floresta, que poderia ter a sua vegetação nativa restabelecida pelo processo de sucessão ecológica. Mas se eu implantar um empreendimento lá, eu vou retardar esse processo ou impedir esse processo de sucessão ecológica, ou então, se eu tiver um manejo adequado da área, eu posso acelerar o processo de sucessão ecológica. Então, eu acelero, retardo, ou mesmo vou impedir um processo natural que já existe. Então, é um exemplo de sucessão ecológica, um processo ambiental. E também a atração de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, eu entrei como um processo social, certo? Então, o meu empreendimento, ele pode acelerar ou impedir processos que já existem. E agora, para a gente dar... eu trouxe aqui, então, antes da gente dar sequência, só uma figura que mostra a relação entre os processos e os impactos. Observem aí, os processos modificados, eles estão conduzindo a uma nova situação ambiental. Na primeira setinha eu tenho processos ambientais, porque eles já existem, e depois eu tenho processos modificados. Então, antes eu tinha uma qualidade ambiental e depois eu vou ter uma qualidade ambiental modificada. Veja que o impacto ambiental ele é representado pela situação futura em relação à situação anterior sem aquela ação proposta, né? Eu tenho o ambiente numa determinada situação, aí eu vou ter uma ação proposta que vai ocasionar um impacto, que vai me levar a processos modificados e uma qualidade ambiental modificada, né? Que vai ser a situação futura no ambiente. Mas olha lá que naquela ação proposta, lembra quando a gente falou sobre definição de impacto ambiental? Que ele vai ser a consequência de quê? De supressão, inserção ou sobrecarga? Lá em cima na figura eu tenho a supressão de elementos, a inserção de elementos ou a sobrecarga, que pode me levar a um possível impacto ambiental, e esses processos que já existem serão modificados. É aí que entra esse conceito de processo, que a gente deu como exemplos: processo social, sucessão ecológica ou processos erosivos. E agora, então, para quase finalizar, a gente vai falar da recuperação ambiental. Bom, a recuperação de um ambiente, ela vai envolver tanto medidas de recuperação do ambiente físico, como de manejo dos elementos bióticos do ecossistema. E aí, quando se trata de elementos terrestres, a gente vai usar bastante o termo recuperação de áreas degradadas, é um termo muito comum, né? De maneira geral, eu trouxe ali que a recuperação é um termo geral que designa a aplicação de técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado em um ambiente não degradado, certo? Então, vou recuperar o ambiente degradado e não degradado. Isso é um termo geral. E aí eu tenho várias outras definições mais específicas que podem se aplicar a cada caso para a recuperação ambiental. Vejam aí nesse esquema que eu trouxe para vocês,
Eu tenho aí com o passar do tempo, e aqui na linha vertical eu tenho um grau de perturbação. Veja que eu tinha uma condição inicial que tinha determinado grau de perturbação e ela está aumentando para cá, né? Então a condição atual está num grau de perturbação maior do que a condição inicial. E aí eu posso ter ações corretivas ou ações de abandono. Dessas ações corretivas, vamos falar primeiro da restauração. 3 aqui que eu vou definir para vocês vão ser a restauração, a reabilitação e a remediação. Vocês já ouviram falar de restauração de quadros? Quando existe uma restauração na área artística, vejam que a peça que está sendo restaurada, o restaurador busca que aquela peça ela fique numa situação mais próxima possível da sua condição original, certo? A mesma forma é para a restauração do ambiente. É o retorno de uma área que está hoje degradada às condições mais próximas possíveis de sua condição original. E melhor do que isso, como a gente vê ali no esquema, é somente uma situação de recuperação que supere a condição inicial. Mas se eu consigo transformar aquela área numa situação que está exatamente igual à condição inicial, eu tenho uma restauração, certo? Já a reabilitação é uma modalidade muito frequente de recuperação quando se estabelece que aquela área que está hoje degradada, ela deve ter um fim útil que não precisa ser necessariamente igual à situação original, tá? Um exemplo é um ambiente aquático no lugar de um ambiente terrestre. Uma prática muito comum na mineração, por exemplo, né? E em que se dá também o nome de redefinição ou redestinação. Outra modalidade que eu tenho aqui é a remediação, que é a recuperação ambiental de áreas contaminadas, visando a remoção ou a contenção dos contaminantes presentes, né? E uma modalidade que está aqui também no quadro, uma modalidade de remediação é a atenuação natural, que ficou separadinho aqui no esquema, que é quando não se intervém diretamente na área, mas deixam-se que atuem os processos naturais, como por exemplo a biodegradação de moléculas orgânicas. Um detalhe, para que seja autorizada a remediação, ela deve ser acompanhada de um programa de monitoramento, tá bom? E aqui a atenuação natural, ela pode acontecer tanto propositalmente, como uma ação corretiva, como também vocês podem ver que ela pode ser configurada como uma situação de abandono. Situação de abandono ela acontece quando eu tenho inexistência de ações para recuperação ambiental daquela área. Dependendo do grau de perturbação ou da resiliência do ambiente afetado, pode ocorrer um processo de regeneração espontânea, como a gente está vendo ali também, é o penúltima modalidade da lista, né, que é uma recuperação espontânea, ou então, em caso contrário, pode haver a continuidade da degradação. Então, eu tenho aqui essas modalidades de recuperação ambiental. Trazendo, então, relembrando para fechar, para reforçar, que recuperação é um termo geral, que designa todas essas várias modalidades, essas técnicas de manejo que tornam o ambiente degradado em um ambiente não degradado. E agora que a gente viu todas essas definições, a gente vai então definir, finalmente, o que é uma avaliação de impacto ambiental. Bom, existem vários conceitos na literatura, claro, né, como todos os outros que eu tenho falado. É um processo, é um termo, um conceito que foi evoluindo com o passar dos anos, né? Quando ele era atividade, depois ele passou a ser procedimento e em seguida passou a ser um instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos. Então, a avaliação de impactos ambientais é um processo sistemático que avalia antecipadamente as consequências ambientais das ações humanas, certo? A avaliação de impactos ambientais não é sinônimo de estudo de impacto ambiental. AIA não é EIA. AIA não é gestão. AIA é um processo com começo, meio e fim. Como eu coloquei aqui também, processo com começo, meio e fim. Ela tem um caráter prévio. Então, por definição, né, quando eu estou falando que eu estou fazendo uma avaliação de impactos ambientais, quando eu estou falando desse processo, ele deveria pelo menos ter um caráter prévio à implantação daquele projeto, daquele empreendimento, daquela atividade. Então ela tem um caráter prévio, tem vínculo com o processo decisório. Quando eu estou falando isso, o que eu quero dizer? Está relacionado, a avaliação de impactos ambientais está relacionada ao processo para autorizar ou não a licença ambiental do empreendimento. Quando o empreendimento ele vai ser instalado,
Eu quero avaliar se a minha atividade, ela vai conseguir a licença ambiental ou não. Aí eu preciso avaliar se ela tem o potencial de causar impactos ambientais significativos ou não. E o órgão ambiental vai autorizar ou vai rejeitar o meu pedido. Então, quando eu submeto a proposta, toda essa etapa de avaliação e análise, o estudo de impacto ambiental ou outros estudos que são instrumentos desse processo, né? Então veja que a EIA é instrumento da AIA. Então tudo isso é uma avaliação de impacto ambiental. Então necessariamente ela tem vínculo com o processo decisório. Ela está relacionada também ao fato de aprovar ou reprovar uma licença ambiental. E ela tem o envolvimento do público como atributo essencial. A gente vai falar sobre a necessidade de ouvir a comunidade, precisa de audiência pública ou não? Então, é um atributo essencial também da avaliação de impactos ambientais, certo? A gente vai entrar com mais detalhes sobre isso ao longo de toda essa disciplina. E um ponto interessante que eu trouxe aqui para vocês também é a diferenciação da avaliação de dano ambiental com a avaliação de impacto. Além de entender que a AIA ela é um processo, também é importante a gente saber para a gente não confundir, porque são encontradas referências a estudos de impactos de ações ou eventos no passado. Então vejam a diferença de passado e de futuro, né? Como, por exemplo, acidentes envolvendo substâncias químicas. Nesses casos, a noção de impacto é a mesma, só que o objetivo do estudo não é, né? Nesse caso também, a preocupação é também com os danos causados, também é com o impacto negativo. Esse é o objetivo do estudo, né? Você faz o estudo para prever ou para prever quando é futuro ou para analisar quando é passado, sempre os impactos negativos. Eles são motivadores do estudo. Mas os procedimentos de investigação, eles são diferentes, certo? Porque não se trata de prever uma situação, de antecipar uma situação, como é a proposta da avaliação de impactos ambientais, mas de medir o dano ambiental. Então, nesse caso, a preocupação na avaliação de dano ambiental, ela vai ser principalmente, prioritariamente, dos danos causados. Enquanto na avaliação de impacto ambiental, eu também consigo relacionar possíveis impactos futuros positivos do empreendimento. As duas têm em comum a comparação com a situação ambiental no presente. A avaliação de dano ambiental compara hoje com o que já foi no passado, enquanto a avaliação de impacto ambiental compara a situação presente com uma previsão de possíveis danos ambientais no futuro. Em ambos os casos, nos dois tipos de avaliação, como eu já disse, a gente precisa conhecer a situação atual, a situação daquele momento, da área no momento presente, e o nome disso é diagnóstico ambiental. Buscar o diagnóstico da área, fazer o levantamento de dados da área, ela vai servir para avaliação de impacto ambiental ou para avaliação de dano ambiental. Então a gente encerra por aqui esse vídeo, esse material, essa aula sobre conceitos. Te espero nas próximas aulas. Deixa aqui seu comentário, né? Se você gostaria de acrescentar algum termo, se você quer questionar algum posicionamento meu, se você quer algum material, quer aquela planilha de aspectos e impactos, coloca seu e-mail. E se você é meu aluno na UFTM, acesse a área do aluno que tem um pouquinho de material interessante para você lá. Uma super planilha de aspectos e impactos para você preencher e a gente conversar no nosso momento de dúvidas. Então é isso, muito obrigada por ter chegado até aqui. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!